Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bom, vocês acompanharam a nossa crítica sobre adolescência e aqui a gente vai repercutir um fato interessante que tomou as páginas dos portais da internet sobre esta troca de etnia do personagem do Jamie. Vamos lá, a gente precisa ser honestos aqui com vocês. Geralmente, quando a gente tem uma obra que ela é baseada em fatos, que ela é inspirada, a grande maioria dos estúdios te dá um disclaimer. Ó, esta série é inspirada na história do fulano. Esta série é inspirada, ela é baseada no livro X. A Netflix, ela não te dá nenhum disclaimer em relação à inspiração. Só que a internet buscou a inspiração da série. E aí nós temos uma família negra que conduz a narrativa real da história, tá? Que é um caso muito parecido que supostamente a Netflix se inspirou para fazer a série Adolescência, subvertendo a etnia do personagem. Muitos vieram falando, olha só, poxa, a família, o menino que cometeu o assassinato era negro e agora fizeram branco. Vamos tentar entender esse contexto no vídeo de hoje. É interessante a gente sempre levar para o campo do suposto, né? Que a grande mídia adora o suposto. Só não é suposto quando assalta a Rede Globo. Aí coloca bandido mesmo na manchete. Bandido. Aí tem essas coisinhas, né? Essas brincadeiras com o vocabulário, essa semântica. Mas aqui, como o Gabriel falou, a internet foi pesquisar onde seria a inspiração, né? Onde seria o caso original. E aí fica sempre o suposto. Porque aí você tem o campo da hipótese. A Netflix vai colocar... Isso eu tô falando da questão ideológica. Não vou nem colocar a Netflix, mas colocaria um adolescente ali, um pré-adolescente negro cometendo um crime dentro dessa pauta identitária, pega mal. Então a gente dá uma mudada pra fazer ali com que o grupo identitário woke, né, seria aceitável aos olhos do woke. Por que a gente tá fazendo esse suposto? Porque isso chegou a viralizar na internet, onde a série seria inspirada, e também nos outros elementos que a série nos dá. Os outros elementos que você tem uma convergência com a pauta identitária, com o woke. Então, a gente pode sim fazer esse raciocínio, como o Gabriel falou, chegaram nas redes sociais dele, mandaram pra mim também, olha aqui e tal, mas não dá pra gente bater o martelo, não dá pra ter o martelo. E outra coisa, se você gosta muito de Dragon Ball e eu faço uma obra em que eu me inspirei em Dragon Ball, não significa que é a mesma história. Não significa, você pode pegar elementos de Dragon Ball e trazer de inspiração, e no seu mangá, você coloca as suas outras ideias. Então, não significa que é ipsis literis ali tudo correto. Você pode, por exemplo, se você fizer um filme, você tem uma inspiração nesse filme igual. Eu sempre tenho o meu desejo de fazer o filme de Tubarão. E isso pode ser inspirado no primeiro filme. Se eu realizar esse filme, eu vou poder falar. Eu me inspirei no Tubarão do Spielberg. Só que eu não copiei. Então, você pode ter inspiração de várias coisas. E essa é a licença que a série foi muito inteligente. Porque não tem... Se tivesse o disclaimer, este crime foi baseado em tal. Esse crime... Tá, aí você poderia falar, realmente, aqui... Mas aí você vai ficar sempre na hipótese, e é uma série que, a gente saindo disso, é uma série excelente. É uma série que tem uma qualidade muito boa, que eu acredito que nós veremos esses atores aí por muito tempo, porque tecnicamente é impecável. E como estão as suas finanças? Está impecável ou você ainda tá
patinando, porque a gente vai te dar uma grande dica aqui. A gente vai apresentar para você a Big Commerce Club, que é uma forma de você trabalhar na internet, com o comércio eletrônico. Você sabia que os brasileiros eles gastam em média R$3.000 por ano em compras da internet? É aí que você entra. A Big Commerce Club é uma multiloja virtual parceira de mais de 3.000 lojas online no mundo todo, Mercado Livre, Shopee e etc. E para participar da Big Commerce Club é muito fácil, você tem no link na descrição ou no QR Code na tela, você vai se afiliar. E aí quando você tiver o seu link de afiliação, você vai divulgar o seu link e cada pessoa que comprar qualquer produto no seu link, você vai ganhar uma comissão. Ah, Alba, mas eu não tenho tempo de ficar mandando link. A Big Commerce Club também faz essa parte. É só você conversar com eles novamente. Link na descrição ou no QR Code na tela. Seja um afiliado da Big Commerce Club e tenha uma boa renda passiva. Bom, vamos lá, galera. Vamos entender o contexto, tá? Porque muitos mandaram no meu direct, no direct da Linhagem Geek, sobre essa pauta. Tá? A série Adolescência da Netflix aborda os desafios enfrentados por um pai, cujo filho é preso por um assassinato de uma adolescente em Liverpool, na Inglaterra. A produção é inspirada nos assassinatos reais de Ava White e Eliane Endham, mas altera aspectos significativos dessas histórias. Na realidade, Eliane foi morta por Hassan Sentamo. A quinta série nessa hora, hein? Que isso, a quinta série nessa hora, borbulha transborda, né? Um adolescente negro usuário de drogas em 2023. Entretanto, na série, o assassino é retratado como um adolescente branco de perfil conservador. Stephen Graham, que é um dos atores principais de Adolescência, afirmou em entrevista que a série busca provocar reflexão sobre a cultura incel e suas consequências na sociedade. Ele também mencionou que a produção examina a influência das redes sociais sobre os jovens e como essas plataformas os expõem a visões extremas. Vamos comentar por aqui rapidão. O tema da série eu acho totalmente relevante. Sim. Eu acho super justo. Eu não sei, tá? Se vocês já sabem, podem colocar até nos comentários. Eu não sei qual foi o motivo que levou, né, o nosso glorioso Sentamo a assassinar as meninas. Não sei qual que foi a motivação. Mas é descrito, né, nas matérias que ele era usuário de drogas. O Jamie da série não era um usuário de drogas, né? Ele era um menino que ficava dentro de casa, na internet, ali no universo cibernético, universo digital de redes sociais. Eu acho muito relevante o tema, a pauta ela é muito importante, porque nós vivemos numa época que o bullying era presencial e ele não tinha uma amplificação. Hoje, na nossa época, a gente colocava um apelido X, né? Sei lá, cara de mamão, num amiguinho, e o amiguinho ficava bravo. E aí, ali, no máximo que ia estender, era pra sexta B. No máximo que ia chegar o apelido do amiguinho. Hoje, você coloca um apelido no amiguinho, pode chegar a nível mundial o apelido. Então você tem uma carga de exposição e de pressão bem maior. E eu acho que a série consegue trazer isso de uma forma muito boa. Agora, quando a gente entra no aspecto da troca da etnia, da inspiração, aí a gente já tem um problema. Vamos lá. Se a gente for se debruçar no aspecto ideológico, vamos colocar aqui a hipótese de sim, vamos fazer uma lacrate, como diz aqui, né? Vamos colocar um moleque branco conservador pra passar e ele seria o extremo do Red Pill. Red Pillado, né? É, o Red Pillado, um moleque Red Pillado que não aceita chamar disso, porque o Red Pill é o antagonista do feminismo. Aí você teria um sentido ideológico todo aqui. Ele é o extremista branco conservador Red Pillado.
É o macho tóxico. É macho tóxico que tem ali. Enfim, cara, assim, eu vou ser bem sincero. Se foi essa a intenção lacrate, ele é o melhor lacrador que existe pra fazer obra. O melhor de todos. Porque a intenção aqui, se a gente tirar a ideologia do caminho, é uma pessoa que sofreu bullying e revidou de uma maneira brutal. Isso acontece desde o início da história humana. Isso acontece. Cada pessoa lida de uma forma diferente. E cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, assim, eu acho muito difícil ser isso aqui, beleza? Isso é uma opinião minha. O diretor amanhã pode chegar e falar, ó, assiste o vídeo da linhagem, é isso aí mesmo. Eu sou lacrate. Tudo bem. Mas eu acho muito difícil essa construção ideológica. Sabe? Porque às vezes você tem... Aí eu vou fazer aqui uma associação interessante. O filme da Fernanda Montenegro, que retrata a moradora lá que denunciou os crimes ali de tráfico de droga, eles falaram que trocaram a etnia, que ela era negra, pra preservar a identidade dela. Aqui, a gente pode ter a troca de etnia pra você se distanciar do caso original. Porque, pô, eu me inspirei nesse aqui. Mas pra não ficar muito na cara, eu vou pra um outro lado. Eu acho muito mais plausível. Porque aí eu não vou me encher o saco com o caso original. Eu tenho uma originalidade, porque eu insiro uma outra discussão. E eu fujo disso. Eu acho que... Porque, entendeu? Você tem várias... Você tem várias saídas pra isso aqui. É que, é claro, a internet achou, pode ser uma inspiração, tranquilamente. Mas eu acho muito difícil ser uma rede tanto ideológica assim. Não, primeiro eu vou no branco. Aí depois eu vou colocar meio que uma família conservadora. Aí depois eu vou colocar um red pill extremista. Ele se tornando red pill extremista e vai lá e executa o crime. Porque no episódio 3, a psicóloga faz inúmeras perguntas de contextos masculinos pra ela identificar como que é a visão dele em relação à mulher. Porque faz sentido, ele matou uma menina. Né? E ali você faz sentido na obra, ele matou uma menina. E ele é um ser humano em formação, ele é um moleque, ele é uma criança, 13 anos. Entendeu? Então, faz sentido isso tudo. Eu acho muito difícil o cara ter elaborado tudo isso pra simplesmente... Pra mim, opinião, novamente, eu vou ressaltar aqui, porque vocês sabem como é que é a internet, né? Às vezes você tem que explicar, desenhar e depois explicar o desenho. Eu acho que foi mais uma forma dele se distanciar da inspiração do caso original pra não ter até mesmo uma questão de direitos autorais. A família do menino ir atrás, ó, você usou o caso do meu... De dar problema, igual o Bebê Rena deu. O Bebê Rena deu problema. A mulher, que era a Stalker, processou a série. Porque ele colocou baseado isso no começo. Perfeito. Então eu acredito que aqui a Netflix aprendeu e falou assim, então vamos fazer o seguinte, você se inspirou aqui, vamos tentar dar uma, né? Vamos tentar fazer de uma outra forma pra gente não ser prejudicado por direitos ou pela família. Então eu acho que eu votaria muito mais. Pode ser isso que eu falei? Pode. Mas o cara tem que ser um militante de primeiríssima pra ter pensado nisso tudo. Pensando ainda entrando, né, na cabeça doente do militante, ele pode... Vamos imaginar o extremo do militante quando ele criou essa série. Milton. Vamos imaginar o cara assim, ó. Eu vou criar a série inspirado ali, mas eu vou colocar um branco porque eu não quero retratar um negro nesta condição. Ok. Né? Então, assim, tô fazendo o exercício Doutor Zhivago. Isso. Aqui, faz tempo, né? Doutor Zhivago. Né? Divagando. Tipo, pensando com a cabeça militante, eu vou colocar a família conservadora, vou pôr branca, eu não posso... Mesmo que eu me inspire na história de um menino negro que assassinou, eu vou colocar branco porque eu não quero estereotipar a etnia. Então eu vou pôr branco, pensando com a cabeça do militante. Mas entendendo um pouquinho mais a motivação do crime, que aqui está no texto, tá? A motivação do crime do Sentamo, Hassan Sentamo, cada vez mais se distancia um pouco essa inspiração. Por quê? Olha aqui, ó.
Na adaptação, o personagem Jamie Miller, um adolescente branco de 13 anos, de classe média, mata uma colega de classe após um bullying nas redes sociais, no Instagram. Essa representação contrasta com o caso real de Eliane Andam, que foi esfaqueada por Hassan Sentamo durante uma discussão sobre um ursinho de pelúcia num shopping no sul de Londres. Cara, é completamente diferente, né? É completamente diferente. Às vezes o moleque pode ter matado. Eu não sei como o moleque matou a menina, tá? Às vezes ele pode ter matado na facada, mas o motivo foi completamente diferente. Aí tudo bem, a gente tem aqui um menino que é negro, que é usuário de droga, mas ele matou a menina por causa de um ursinho de pelúcia. Na série, a gente tem um menino branco de família conservadora que não usa droga, que matou uma menina em um estacionamento porque ela fazia bullying com ele nas redes sociais. Completamente diferente. Eles não tinham nem envolvimento. Então, assim, eu achei muito estranho isso, tá? Eu achei muito estranho todos essa comparação que estão fazendo, e em nenhum momento eu vi posicionamento da Netflix ou de alguém falando que realmente a inspiração foi esse caso. Eu não vi, tá? Apesar de você ter elementos lacrate na série, isso não dá, você tem que ir separando as coisas, porque no final, toda a lacração, ela faz um sentido. Todo final. E aqui eu não vi dessa forma. Pra mim foi uma forma muito óbvia e clara deles se distanciarem do crime original pra não sofrerem alguma penalidade jurídica, tanto da família, do adolescente que fez o verdadeiro caso, enfim. Porque aí você entra num imbróglio que fica muito, muito caro, porque você acabou expondo pro mundo, né? Você tem uma exposição gigantesca que é quase não, é a mesma coisa do Bebê Rena. Então, assim... Aí você matou, porque vamos pensar agora com uma mente, né, sem ser lacrate, mas uma mente que... Empresarial. Achou interessante o conteúdo, viu a oportunidade de criar um produto audiovisual, mas não quer se comprometer. Sim. Então vamos lá, o caso é de um negro, tá bom, eu vou colocar um branco. Perfeito. O moleque matou por causa de um ursinho de pelúcia, vamos colocar um cyberbullying ali, que é um tema relevante. O moleque usava droga, aqui o moleque não vai ser usuário de droga, vai ser um nerdola. Então assim, se a gente pensar no aspecto de se distanciar do fato que aconteceu pra conseguir produzir um conteúdo sem sofrer penalização, aí faz sentido. Perfeito, eu voto nessa aí, e pra mim não teve toda essa intenção. Não tem toda essa intenção. Você tem um negocinho lacrate ali na escola e tudo mais, mas é bem também, o Gabriel percebeu mais do que eu. É bem... Acho que nesse caso não, mas você tem. Claro, você tem. Não sei se foi uma imposição ali. Enfim, mas não tira. Pra mim, isso aqui, eu não voto como lacrate nessa questão. É porque a gente também tem que fazer aquele exercício do contexto. Sim. Qual que é o exercício do contexto? A cultura woke não acabou. Sim. A Netflix tem histórico. Sim. Tem histórico. Só tá abaixo um pouquinho da Disney, mas isso aqui, ó. Tá? Então... pode dar margem para as pessoas construírem esse tipo de narrativa. Pode sim, tá? Mas entendendo um pouquinho a situação, eu acho que eu ainda vou um pouquinho mais em decisão em preservar o seu produto audiovisual para entregar um conteúdo legal onde alguém encontrou uma oportunidade de criar uma história ali. Porque no Bebê Rena eles tiveram muitos problemas. Nossa, eu não sei até como é que tá esse, mas ela chegou a processar não sei quantos milhões de dólares, 300, acho. Porque encontraram a personagem real, e começaram aí na rede social dela, enfim, a internet acha. Então, eu acho que foi mais um aprendizado da Netflix em relação ao Bebê Rena. Agora, se você acha que essa decisão foi totalmente lacrate, ok. Você tem o direito de pensar assim, tá bom? Mas e aí, coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.